1 bilhão de reais. Com relação a 2019, a dívida corintiana aumentou 47,7%. Isso sem contar o financiamento da Neoquímica Arena, hein? Este é o 4º ano consecutivo que o clube fecha suas contas no vermelho. O déficit de 2020 passou dos 123 milhões de reais. E os juros desta dívida atrapalham ainda mais. Segundo Fernando Ferreira, sócio-diretor de uma empresa de consultoria voltada ao esporte. No ano passado, o Corinthians teve 55 milhões de reais de despesa financeira líquida. Esse é um recurso que, em última instância, não vai ser investido no futebol. Então, para o torcedor entender como isso, no final, afeta o time que vai para dentro de campo. O prejuízo também é causado pelo clube social e os esportes amadores. Metade do déficit, da perda que o Corinthians teve ano passado no seu balanço de 123 milhões, veio do clube social e incluindo esportes amadores, né? Isso tem se repetido ao longo dos anos. Ao longo dos anos, o Corinthians tem tido prejuízos enormes com seu clube social. Jorge Calil, que na última gestão de André Sanches foi diretor adjunto de futebol, confirma que os outros esportes não se sustentam e precisam ser repensados, assim como a sede social do Parque São Jorge. Um título do Corinthians é muito barato, não chega a R$ 2.500 para ser pago em 12 vezes. O titular desse título pode colocar inúmeros dependentes como seu dependente. Nós temos lá hoje associados que tem 7, 8 dependentes. 7 ou 8 dependentes. E sabe quanto pagam? R$ 170 a R$ 200 por mês. A falta de receitas nos últimos meses atrapalhou, além de outras coisas. Em função da pandemia, realmente não houve venda de ingressos. Antes e durante a pandemia também, o Corinthians não conseguiu vender atletas. Vendeu apenas o Pedrinho por uma quantia razoavelmente significativa. E vamos lembrar que os clubes são entidades associativas, ou seja, eles não têm dono. Então, quando um dirigente, por exemplo, ele está numa situação de pressão, quando o clube está numa situação complicada, ele acaba, em geral, respondendo com contratação, aumenta a salário do jogador, traz um jogador que você não pode pagar e deixa isso para uma gestão futura. Levei puxão de orelha dos meus amigos, dos meus diretores, por dizer que o nosso marketing foi pífio. O excesso da contratação de jogadores. Então, nós não podemos aqui dizer, vamos cortar jogadores, vamos cortar salários. Não é bem por aí. Isso também faz parte do déficit que o Corinthians tem. Essa dívida de quase 1 bilhão de reais, você a considera impagável? Não. O Corinthians é a maior marca do mundo no esporte, no futebol e etc. No Brasil e na América Latina, é indiscutível que o Corinthians é a maior marca. E uma marca como o Corinthians, um escudo como o do Corinthians, nada é impagável, nada. E quem é o consumidor do clube de futebol? É o torcedor. E o torcedor, ele nasce torcedor do clube e morre torcedor do clube. E o Corinthians, ele tem a fiel torcida. O Corinthians tem mais de 30 milhões, de 35 milhões de torcedores, né? Que são dos torcedores mais fiéis, né? Que existem no futebol brasileiro. E esses torcedores não vão deixar de ser torcedores do Corinthians. E qual a solução? Uma das apostas que os clubes brasileiros têm que fazer para reduzir o seu endividamento, isso vale para o Corinthians também, é investimento na base para você formar jogadores que ao mesmo tempo atendam à necessidade do elenco profissional, mas que também possam ser vendidos para o exterior. Primeiro, trazer arrecadações, enxugar um pouco, enxugar a folha, enxugar os gastos. Os esportes amadores têm que ser autossustentáveis. Acabar um pouco de nepotismo, acabar um pouco com o desperdício de dinheiro e viabilizar tudo aquilo que se faz em qualquer residência.
Eu não posso gastar mais do que eu recebo. Não vai ser fácil. O Corinthians precisa urgentemente viabilizar suas contas e isso vai demorar. E de quebra, tem que apresentar bons resultados no campo. E a fiel torcida vai cobrar tudo isso.